Bom dia a todos, ou boa tarde, consoante a hora a que nos estejam a ouvir. Eu queria começar por agradecer o convite que nos foi feito. Infelizmente, não é possível, por enquanto, dirigir-nos à escola e vão ter que me ouvir desta forma. Espero que entendam úteis estes próximos 15 minutos, mais ou menos, que vamos ter para uma conversa. Pediram-me para vos falar sobre a Europa, sobre a União Europeia, como é que funciona a União Europeia, e eu normalmente começo por fazer um bocadinho de história. A União Europeia é assim uma espécie de associação entre Estados. Vocês conhecem certamente outros tipos de associações, desportivas, recreativas, culturais. Este é um caso especial de uma associação, é uma associação entre países, entre Estados, que tem, como têm as outras associações, determinadas regras. Neste caso, as regras chamam-se tratados e existem, além dos tratados, também as políticas, que se chamam políticas comuns. Existe uma política comum de agricultura, existe uma política comum de pescas, existe uma política comercial comum, ou seja, existe uma política monetária, económica e monetária comum, ou seja, são políticas que se aplicam a todos os países, a todos os membros da tal associação. Estas associações têm determinadas regras que são determinadas pelos seus sócios, passa a expressão, neste caso são os países que decidem, mas decidem com determinadas regras. Quais são essas regras? Estão aqueles senhores à volta de uma mesa, naquilo que se chama o Conselho Europeu, onde estão os representantes de cada país e decidem as regras e as políticas que vão seguir. Mas não decidem de uma forma qualquer. Quando eles estão à volta da mesa, vocês já devem ter visto aquelas Assembleias Gerais dos clubes de futebol, é um bocadinho a mesma coisa. Há uns sócios que têm um voto, há outros que têm 5, há outros que têm 10, outros 20, outros 50. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Não tem a ver com a antiguidade dos sócios, tem a ver com a dimensão dos países. Há países que têm um voto, há outros que têm 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, a Alemanha tem mais de 7 vezes o poder de voto de Portugal. Há um conjunto muito pequeno de países, meia dúzia deles, que têm mais de metade dos votos disponíveis, o que significa que na hora de tomar as decisões o poder de cada país é muito desigual. E depois essas decisões, as políticas, as regras que são decididas, nem sempre servem igualmente os vários países. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a política agrícola comum. Portugal, em 20 anos de entrada na política agrícola comum, perdeu, ao fim de 20 anos, tinha perdido cerca de meio milhão de hectares de superfície agrícola útil. Tinham fechado cerca de 300 mil explorações agrícolas. Nos anos seguintes ainda fecharam mais, foram cerca de 400 mil no total. O que é que isto significa? Que nós deixámos de produzir na agricultura muito daquilo que podíamos e devíamos produzir. Mas não deixámos de consumir. O que é que aconteceu? Passámos a ir buscar a outros aquilo que nós próprios necessitávamos para o nosso consumo, que podíamos produzir, mas deixámos de o fazer. Deixámos de o fazer porque um dos princípios, uma das regras da União Europeia é a livre concorrência num mercado único, ou seja, os países estão em livre concorrência uns com os outros. Claro que quando as coisas estão em livre concorrência e uns são mais fortes do que outros, a tendência é para o mais forte se sobrepor ao mais fraco. É um bocadinho como se o peixe graúdo comesse o peixe miúdo. Isto aconteceu na agricultura, também aconteceu nas pescas, de certa forma. Nós, ao fim de 2, 3 décadas de integração da política de pescas da União Europeia, perdemos mais de metade da nossa frota pesqueira. Hoje, cerca de 2/3 do peixe que consumimos, apesar de sermos um dos países com maior zona de mar, cerca de 2/3 do peixe que consumimos é capturado por frota estrangeira e nós deixámos de produzir o que podíamos, não deixámos de consumir a mesma coisa. Passámos a ir buscar a outros aquilo de que necessitávamos para nós. O mesmo aconteceu na indústria. Portugal tinha um contributo da indústria para a riqueza que o país criava, grande. Ao fim de uns anos de integração na CEE, União Europeia, esse peso diminuiu bastante. Ou seja, as tais regras, que são estas, e as tais políticas, que são estas, mas podiam, e até podemos dizer, e deviam ser outras, acabaram por prejudicar países como Portugal. Nós ficámos mais dependentes face ao exterior e desaproveitámos muitas das nossas potencialidades na agricultura, nas pescas, na indústria. Portugal não é um país pobre,
ao contrário do que às vezes algumas pessoas dizem, mas é um país que foi empobrecido por este tipo de políticas, também as que foram decididas ao nível da União Europeia. Depois houve aqui outra coisa que ainda que ainda nos complicou mais a vida, e que foi o quê? Foi a partir de certo momento, vocês ainda não eram nascidos, mas foi pouco tempo antes de vocês nascerem, cada país tinha até então a sua própria moeda. Tinha uma moeda própria adaptada às características da sua economia. Com a entrada no euro, nós passámos a ter, um conjunto de países passam todos a ter a mesma moeda. E isto é um bocadinho como... Pensem, é um bocadinho como naquelas modalidades dos Jogos Olímpicos, de desportos de combate, em que normalmente os atletas são agrupados por peso. Os de 60 quilos, os de 90 quilos, os mais de 90 quilos. Na livre concorrência no mercado comum, que é a União Europeia, já havia uma dificuldade, que era os países estavam todos em livre concorrência, ou seja, estavam todos a competir uns com os outros, mesmo os atletas de 60 quilos e os de 90. E o de 90, o de 60 pode ser muito competente, pode ser muito bom tecnicamente, mas só por estar a lutar com um com mais de 100 quilos já está automaticamente em desvantagem. O que aconteceu com o euro foi que a dado momento este atleta mais fraquinho, menos pesado, passou não só a ter de lutar com atletas muito mais pesados do que ele, mas passou a ter de o fazer com o mesmo fato que tinha o atleta de mais de 90 quilos. E vocês já imaginam, se ele tinha 60 ou menos de 60, vai vestir o fato de um muito maior do que ele, está sempre, literalmente, com as calças na mão. Não só está a receber golpes do mais pesado, como ainda tem de estar a segurar o fato que não lhe serve. Com a moeda foi a mesma coisa. Quando nós passámos a viver com a moeda feita à medida de uma economia como a economia alemã, muito mais forte do que a nossa, passámos a ter grandes dificuldades. Em 20 anos, desde a adesão ao euro, a dívida de Portugal aumentou muitíssimo, os salários praticamente estagnaram, e é por isso que nós, no nosso país, vocês devem saber disso, as vossas famílias, há vários anos que não há que os salários estão mais ou menos estagnados, não há aumento real do poder de compra das pessoas, o investimento caiu muito, e é por isso que nós temos hoje situações, por exemplo, nos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, de desinvestimento, e nós sentimos alguma falta de qualidade em vários destes serviços por o investimento ter caído. Ora, o investimento caiu muito por fruto das regras da União Europeia que dificultam esse investimento, em especial as regras que estão associadas ao euro. A dependência do país face ao exterior aumentou muito também, e já sabemos que um país que deixa de produzir aquilo que pode e deve produzir, mas não deixa de consumir, o que acontece é que fica endividado perante o exterior, e por isso Portugal chegou à condição de um dos países mais endividados do mundo. E não vou perder muito mais tempo, vocês já perceberam que o funcionamento destas regras, desta associação a que chamamos União Europeia, não tem sido igualmente benéfica para todos os membros desta associação. Para alguns deles, o caso de Portugal, tem até sido bastante prejudicial, tem-nos prejudicado. Mas vocês vão dizer por esta altura, ou os vossos professores, bom, mas isto também não foi tudo mau. Também havia uma coisa que a gente ouve falar muito, que são os fundos europeus. Às vezes, provavelmente na vossa escola existirá isso, até há intervenções, pavilhões, obras que são feitas com fundos da União Europeia. E é verdade, estes fundos eram assim uma espécie de vitaminas que eram dadas ao atleta mais pequenino e dizendo-lhe, olha, tu vais ter que competir com um atleta muito maior do que tu, mas toma lá aqui esta espécie de vitaminas para cresceres e para poderes lutar de igual para igual. E vieram, ao longo destes anos, uma soma importante de fundos da União Europeia. Mas a questão que nos temos de pôr é se as vitaminas chegaram ou não, se estes fundos foram suficientes para aquilo que se pretendia. Bom, olhando para trás, nós chegamos a duas conclusões. Em primeiro lugar, o que veio foi muitas vezes desaproveitado, e isso foi culpa dos governos que tivemos. Não aproveitaram suficientemente os fundos, as tais vitaminas, para poderem desenvolver o país, para fazer crescer a nossa economia, para estarmos mais ao nível dos outros. Mas, em segundo lugar, nós temos de concluir também que os fundos nunca foram verdadeiramente suficientes. Nunca chegaram, essas vitaminas nunca chegaram para nos pôr a par dos outros atletas, das outras economias, dos outros países mais desenvolvidos. Eu vou-vos dar um exemplo
muito curto para vocês terem uma noção do que é a dimensão destes fundos. Entre 2014 e 2020, o ano em que estamos agora, previa-se que Portugal recebesse da União Europeia qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. E isto, hão de estar vocês a dizer, e os vossos professores, é uma pipa de massa. 25 mil milhões de euros, quando isto entra nos milhares de milhões, parece sempre muito. Mas se olharmos ao mesmo, neste período, para aquilo que Portugal vai ter de pagar a países da União Europeia, por exemplo, em juros da dívida, vemos que este valor é muito superior aos 25 mil milhões de euros. De acordo com estimativas que a Comissão Europeia fazia, podia chegar até aos 60 mil milhões de euros, ou seja, mais do dobro. Aquilo que recebemos em fundos da União Europeia já estamos a pagar muito mais do que isso em juros por causa da dívida que temos. O país deixou de produzir, passou a consumir a outros, para consumir a outros foi-se endividar e agora tem que pagar essa dívida e os juros da dívida. E neste momento já está a pagar mais em juros da dívida do que aquilo que recebe de fundos da União Europeia. E para ir resumindo, vocês já vão percebendo que há aqui uma coisa fundamental, que tem que ver. Sim, senhor, é bonito os países associarem-se, é bonito que a solução não é a solução que nós defendemos, que cada país viva de costas voltadas uns para os outros, cada um por si. Isso hoje não é possível, nem era desejável. O que é bom é que os países estabeleçam relações de amizade e de cooperação entre si, mas temos de ter muita atenção com uma coisa, que é as tais regras de funcionamento das associações. Se quiserem, as tais políticas e os tais tratados que se estabelecem e que determinam como é que depois funciona esta associação de países. E essas, na nossa opinião, prejudicaram e prejudicam muito Portugal. Agora, elas não são as únicas regras possíveis. Ao longo dos anos, a União Europeia não foi a primeira experiência de associação entre Estados. Houve outras antes da União Europeia e, muito provavelmente, vamos ter outras depois da União Europeia. E é bom até que tenhamos outras depois da União Europeia, porque se nós temos um processo de integração, ou seja, uma associação entre países, que pode servir muito bem a alguns, mas não serve muito bem todos, bom, esta associação, a prazo, pode durar mais, pode durar menos, mas nunca vai durar muito tempo. Ou se durar, isso virá sempre à custa de algum sacrifício para alguns dos que fazem parte dessa associação. E estamos agora a viver uma situação muito especial por causa deste surto de Covid-19, deste novo coronavírus, que mostra até onde pode ir a falta de solidariedade dentro desta associação. Os países, todos eles sofreram o impacto desta doença. É claro que com possibilidades diferentes de fazer frente a esse impacto, porque há países que têm maiores possibilidades e conseguiram mais facilmente fazer frente a essa doença do que outros, e portanto o que se esperaria era alguma solidariedade. Mas na hora da verdade o que vimos foi o cada um por si. A União Europeia, o que disse, cada um gasta o seu dinheiro como puder e precisar. Ora, para isso não precisávamos que a União Europeia nos viesse dizer que cada um gasta o seu dinheiro. Nós sabemos que podemos gastar o nosso dinheiro como quisermos. Embora nem sempre seja assim, porque muitas vezes a União Europeia intromete-se na forma como nós devemos gastar o nosso dinheiro. E até tem dito nos últimos anos, olha, por exemplo, vocês não podem gastar tanto na saúde. São recomendações que a União Europeia tem feito ao governo português ano após ano. E às vezes são mais do que recomendações, porque se o governo não acatar essas recomendações ou essas determinações, pode estar sujeito a multas. Ora, nós vemos agora o que seria, se já assim tivemos dificuldades, imaginem o que era se o país tivesse cortado no financiamento da saúde como queria e como quer a União Europeia. Seria uma grande irresponsabilidade. Isto mostra que às vezes temos que dizer que não àquilo que a União Europeia nos manda fazer para nosso próprio bem. E temos, sobretudo, que pensar noutra coisa. Temos que pensar na necessidade de mudarmos, então, criarmos uma outra associação entre Estados. Ninguém quer viver de costas voltadas uns para os outros, mas queremos viver numa associação, em primeiro lugar, em que todos estejam em pé de igualdade. Aquela coisa de uns sócios terem 20 votos, outros 5 e outros 1, não pode ser. Independentemente do nosso tamanho ou da nossa capacidade económica, todos somos Estados soberanos e devemos ser tratados por igual. E, em segundo lugar, que as políticas e as regras decididas
sirvam a todos e respeitem a vontade e o desejo de todos de implementar as políticas que sejam mais necessárias no seu próprio país. Não pode vir alguém lá de fora intrometer-se e dizer vocês não podem fazer isso, mesmo que seja necessário, têm que fazer o que a gente manda. E aqui, e para terminar, como é que nós vamos construir esta outra associação? Isso depende de muita coisa e depende também de vocês que aí estão a ouvir-nos, porque são mesmo aqueles que ainda hoje não podem votar, são os vossos pais, os vossos familiares, os vossos avós, os vossos tios, que já têm poder de voto, mas sobretudo aqueles que ainda não o têm, que vão também, com as escolhas que vão fazer, determinar que tipo de associação de Estados é que queremos. Se uma que nos sirva a todos e que ajuda ao desenvolvimento de todos, ou se uma que ajuda uns, mas à custa do prejuízo que traz para outros. E não é só votando, é também a partir da participação social, através da intervenção também dos jovens, mesmo daqueles que ainda não podem votar, que a gente pode mudar as coisas que não estão bem. Esta e outras coisas. E, portanto, nas várias esferas da vossa vida, na escola, nas associações de estudantes e noutras, vocês devem sempre, mas sempre, intervir, procurar mudar aquilo que acham que não está bem. E se o fizermos, como eu vos dizia há pouco, esta associação que temos, que hoje se chama União Europeia, não foi a primeira que houve na Europa, certamente não vai ser a última e é um desafio que vos está colocado, que está colocado a todos nós, lutar pela construção de uma outra Europa. Uma Europa que não seja dos países mais poderosos apenas, mas que seja de todos. Uma Europa que defenda os povos, que defenda todos aqueles, sobretudo aqueles que não têm outra forma de subsistência que não seja o seu trabalho, aqueles que vivem do seu trabalho, e não uma Europa que só defenda os grandes países e os grandes grupos económicos, as grandes multinacionais, que é muitas vezes o que tem acontecido na União Europeia. Espero que vos tenha sido útil e que brevemente, logo possível, e que o vírus nos deixe, que possa ir à vossa escola para termos uma conversa mais demorada e em que vocês possam também fazer algumas perguntas. Muito obrigado.